Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. E o tema da nossa mensagem hoje é a carne versus o espírito. Carne versus espírito. Gálatas 5, versículo 16. Todos acharam, todos encontraram. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis sob a lei. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos dê um discernimento profundo sobre esta verdade. Oremos ao Senhor agora, em nome de Jesus. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és o nosso Deus, meu Senhor. Nós não temos outro Deus, e nós somos o Teu povo. Nós fazemos parte dos escolhidos, daqueles que formam a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram chamados para proclamar as Tuas virtudes, para proclamar as Tuas verdades, os Teus mistérios, para proclamar o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu poder. Ah, nós graças Te damos, meu Deus, porque fazemos parte deste povo, porque fazemos parte dos escolhidos, e queremos nesta manhã de domingo ouvir a Tua voz, queremos aprender um pouco mais da Tua palavra, queremos alimentar o nosso espírito com um alimento sólido, que é a palavra, quando ela vem mediante a revelação de Deus, que nos fortalece, que faz com que a nossa vida esteja edificada sobre rocha, esteja edificada sobre um fundamento sólido de ouro, de prata e de pedras preciosas, para que assim nós possamos Te servir da maneira que o Senhor mais se agrada, e que a nossa vida, meu Senhor, seja toda ela coroada da Tua glória e do Teu amor. Então fala ao nosso espírito nesta manhã, fala aos Teus santos, fala aos Teus pequeninos, fala às Tuas ovelhinhas, meu Senhor, e que tudo que for proclamado aqui, nesse altar, nesse púlpito, que seja para a Tua honra e que seja para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, Igreja Santa, Igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo, povo que tem os seus nomes arrolados nos céus desde antes da fundação do mundo. Paulo escreve à igreja e Paulo diz: olha, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que significa andai no Espírito? O que é andar no Espírito? Andar no Espírito é quando nós vivemos por fé. É quando nós deixamos de lado tudo aquilo que faz parte da lei, tudo aquilo que são obras da carne, tudo aquilo que veio oriundo da lei de Moisés, e passamos a viver por fé naquilo que está escrito, naquilo que está determinado, nos desígnios de Deus, naquilo que Deus já fez em favor da nossa vida. É quando nós compreendemos isso e vivemos isto, que nós estamos vivendo andando no Espírito. E ele diz: olha, se você andar no Espírito,
você jamais vai satisfazer as concupiscências da carne, os desejos da tua carne. Andar no Espírito é você ter uma mente de oração, é você estar às 24 horas do dia em sintonia com Deus. Você está dentro do ônibus, você está em sintonia com Deus. Você está dirigindo o teu automóvel, você pode estar com o teu pensamento elevado a Deus. Aonde você estiver no teu local de trabalho, você está em sintonia com Deus. Tudo isso, o conjunto de tudo isto é que forma o andar no Espírito. Agora, para você entender isto aqui, a primeira coisa que você tem que entender é a razão, é o motivo pelo qual o apóstolo São Paulo foi obrigado a escrever essa epístola aqui à igreja da Galácia. Teve um motivo. Paulo escreveu essa epístola por algo que aconteceu e que ele disse: eu tenho que escrever, eu tenho que alertar a igreja. Nós vamos entender isso primeiro. No capítulo 1 de Gálatas, Gálatas 1, versículo 6. Esta igreja da Galácia, Paulo já havia visitado essa igreja, Paulo já havia proclamado a essa igreja o evangelho da graça de Deus, ele já havia instruído a igreja acerca da nova aliança, e de repente alguma coisa aconteceu com essa igreja, que o apóstolo teve que intervir, e ele diz assim no versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que estava acontecendo com essa igreja. Paulo disse: olha, eu estou admirado que tão rapidamente vocês estejam passando da graça de Cristo, da graça de Deus, da nova aliança, para um outro evangelho. Pastor, mas existe outro evangelho? Que história é essa de outro evangelho? O versículo 7, Paulo explica o que é isso. Ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo diz: não é que exista outro, mas que existe alguns aí que perturbam vocês, e eles querem a todo custo, eles querem a toda prova perverter o evangelho de Cristo. Qual era o evangelho de Cristo? O evangelho que Paulo havia recebido mediante revelação de Deus do Cristo ressuscitado. Paulo disse: olha, alguns que estão perturbando vocês, e eles querem perverter o evangelho de Cristo. No versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como agora, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Olha, Paulo diz: olha, se vier alguém, ainda que seja um anjo do céu, e pregue evangelho que vá além deste que eu preguei para vocês, que vá além destas verdades que eu vos anunciei, seja anátema. Esta palavra anátema no grego tinha o sentido, tinha a conotação, não era apenas de ser maldito, seja considerado maldito, seja maldito, mas era seja considerado um filho do diabo. Ora, se vier com outro evangelho, Paulo diz, considere como sendo um mensageiro de Satanás. Ainda que seja um anjo de Deus, se vier é um anjo pervertido, não pode ir contra este evangelho, não pode ir contra esta verdade. Irmãos, será que nós não vivemos hoje essa situação que Paulo enfrentou naquela época, nesta igreja, e de uma maneira muito mais ampla e muito mais abrangente? Quantos são os que perturbam a igreja e querem a todo custo, a toda hora, a todo instante, a todo dia, toda semana, a todo mês, a todo ano, perverter o evangelho de Cristo? São muitos. Olha, em Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 21, ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei,
Segues que morreu Cristo em vão. Então, como é que eles queriam perverter o evangelho? Olha, Paulo pregou o evangelho, Paulo disse agora é por fé, Jesus já fez isso em teu favor. Olha, a obra do Senhor na cruz do Calvário foi completa em favor das vossas vidas. E quando o apóstolo Paulo deu as costas, então vieram aqueles que queriam perverter o evangelho e diziam, não é assim desta forma. Se você não fizer jejum, você não pode ser salvo. Você tem que pagar o preço, você tem que fazer sacrifício, você tem que lutar contra o diabo. Não, mas Paulo falou que o Senhor derrotou o diabo na cruz. Que história é essa de derrotou o diabo na cruz? O diabo está aí mesmo, você tem que lutar contra o diabo. Olha, você tem que estar preparado, você tem que botar o joelho no chão, você tem que lamber o pó. Será que nós não ouvimos as mesmas coisas no dia de hoje? Ouvimos as mesmas coisas. Paulo disse, não, Senhor. Ele disse, olha, eu não anulo a graça de Deus. Ele disse, porque se a justiça é mediante a lei, se é mediante as obras da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E se eu tenho que derrotar o diabo, então para que Jesus morreu na cruz? Se eu tenho que pagar o preço, para que ele pagou o preço com a sua própria vida? Para que ele derramou sangue? Ele disse, não, eu creio. Ele disse, eu não anulo isso, eu não fujo disto, eu não me submeto a nenhum outro tipo de ensinamento, a não ser esta verdade aqui da graça de Deus. Amém? No capítulo 3, versículo 1, Paulo diz, Gálatas insensatos. Esta palavra insensato no grego é anoeto. Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quer dizer que há um tipo de mensagem que exerce um verdadeiro fascínio. A pessoa fica fascinada. No texto grego original, essa palavra fascínio aqui, ela tem um sentido de feitiço. Quem vos enfeitiçou? Irmãos, olha, só uma pessoa enfeitiçada é capaz de fazer as coisas que nós vemos aí fora. Você sabe o que é uma pessoa ficar tão enfeitiçada e achar que para ela receber de Deus alguma coisa, ela tem que ficar 12 horas de joelho no chão? Isso é um feitiço. Uma pessoa fica tão enfeitiçada, né, que ela simplesmente morre para a vida, porque alguém vem de lá com uma palavra que fascina, que enfeitiça, e diz, não, para você servir a Deus, para você agradar a Deus, para você poder ser um salvo, você não pode mais ir a uma praia, você não pode mais usar uma maquiagem, você não pode mais usar uma bermuda, você não pode mais ligar uma televisão, não pode ter televisão em casa, a televisão é a janela do diabo. E as pessoas ficam tão enfeitiçadas que elas se submetem a esse tipo de coisa. Paulo diz, Gálatas insensatos, quem é que vos enfeitiçou? Quem é que trouxe esse feitiço para a vida de vocês? Porque isto não é cristianismo? Isto é pior do que o paganismo? No versículo 2 ele diz, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo disse, eu quero só fazer uma pergunta a vocês. Vocês receberam o Espírito Santo que habita nas vossas vidas, que fez de você um novo homem, que fez de você uma nova mulher, que fez de você uma nova criatura. Vocês receberam pelas obras da lei, fazendo jejum, fazendo vigília, subindo no monte, pagando preço, batizando em água, ou foi pela pregação da fé? Paulo disse, não foi pela pregação da fé. Aí no versículo 3 ele diz, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo, isso é uma insensatez. Como é que vocês são assim tão insensatos? Como é que vocês se deixaram enfeitiçar por esse tipo de coisa? Olha, meus irmãos, a grande maioria do povo de Deus, a grande maioria da igreja de Jesus anda enfeitiçada. Quantos de nós aqui estivemos enfeitiçados no passado? Eu estive enfeitiçado do alto da cabeça à planta dos pés, meu irmão. Era completamente enfeitiçado. Isso é um feitiço realmente. Enfeitiça as pessoas. Depois no versículo 23, ele diz assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé
que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei de Moisés, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Quer dizer, toda pessoa, meu irmão, que é guiada pelo Espírito Santo, toda pessoa que anda no Espírito, ela não está mais sob a lei, não está mais subjugada à lei. Não está. Toda pessoa que anda pelo Espírito, ela vive por fé. Então, o que é que significa na realidade viver guiado pelo Espírito? O que significa isso aqui? Olha, eu disse no início, vou repetir. É você viver a tua vida espiritual segundo aquilo que está escrito, segundo tudo aquilo que a Bíblia diz já foi consumado na cruz do Calvário. Você lembra que Jesus, quando deu o último suspiro, ele disse assim: está consumado. Quer dizer, consumei tudo, já fiz tudo, não resta mais nada a ser feito. Por exemplo, você tem que viver a tua fé crendo que na cruz do Calvário, com um único sacrifício, ele nos aperfeiçoou, vale para sempre. Então você não pode aceitar ninguém vir com argumentos estranhos e dizer: não, irmão, você tem que se aperfeiçoar com jejum, olha, você tem que se santificar, você tem que fazer. Não, você diz: não, Senhor, o Senhor Jesus, com um único sacrifício, ele já me aperfeiçoou para sempre. Andar pelo Espírito é você conhecer e crer verdadeiramente na tua posição espiritual. Se alguém vir de lá e diz: irmão, cuidado com o diabo, o diabo está em derredor. Você: não, Senhor, em derredor de mim não, porque hoje eu estou assentado em lugares celestiais. Aleluia. Estou assentado em lugares celestiais. Ainda que o Senhor Jesus não houvesse destruído o diabo, ainda que ele não tivesse amarrado o valente, amarrado os demônios em algemas eternas, ainda assim não haveria possibilidade de diabo nenhum nos atingir, porque nós estamos assentados em lugares celestiais. Pode em lugares celestiais o diabo ter acesso? Não. Até os ímpios sabem disso, sabia? Até os ímpios sabem disso. E o povo de Deus, os pregadores, não sabem. Tem um desses compositores baianos aí, uma certa vez ele fez uma música que eu digo: olha só, até um sujeito ímpio, já que os pregadores não falam, Deus diz: eu vou usar isso aqui para falar, né? Deus não usou uma jumenta para falar com Balaão? Usou. Quando não querem falar, diz: pô, vou usar uma jumenta. E o indivíduo fez uma música que dizia assim: na casa do Senhor não existe Satanás. Show! Você vê, é preciso um ímpio dizer isso. Lembra dessa música? Na casa do Senhor não existe Satanás. Você vê, até um ímpio sabe disso. E o povo de Deus não sabe. É você saber andar no Espírito, meu irmão. É você saber que você está morto ao pecado. É você crer que o pecado não tem mais domínio sobre vós, diz a palavra. Não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós não vivemos escravos de pecado. Por isso que aqui nessa igreja se fala tão pouco de pecado. Porque o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós estamos livres do pecado, amém? Ainda que pecamos, e todos nós pecamos, mas o pecado não nos domina mais. Nós não somos mais escravos de pecado nenhum. Então a palavra diz aqui: se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, não estáis debaixo da lei, não estáis subjugado à lei. Então está implícito que quem não está guiado pelo Espírito está subjugado à lei. Estando subjugado à lei, vai satisfazer a concupiscência da carne, os desejos pecaminosos da carne. Essa aqui é a grande verdade. Vá lá no capítulo 5 de Gálatas. Vamos lá. Gálatas 5, versículo 19. Diz assim: ora, Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões,
facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, disse o apóstolo, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas no versículo 22 ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora preste atenção no versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E aqui está o X da questão. Este versículo 26, aqui está o cerne da questão. Por que as pessoas gostam tanto da lei? Já percebeu isso? Como é que as pessoas gostam da lei? Gostam das obras da lei? Gostam de praticar as obras da carne? Porque, irmãos, a lei, ela possibilita que a pessoa que vive praticando as obras da lei, que ela seja possuída de um espírito de vanglória. Ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória. Ela possibilita que a pessoa fique jactanciosa, é aquela pessoa que gosta de se gabar, é aquela pessoa que é vaidosa, é aquela pessoa que é cheia de soberba, cheia de arrogância, que quer se mostrar melhor do que o outro, quer se mostrar mais forte, quer se mostrar mais poderoso. Então, não nos deixemos possuir de vanglória. Quando é que há uma possibilidade de nós sermos possuídos de vanglória? Quando nós praticamos as obras da lei. Olha só. Abre Romanos, por favor. Romanos, capítulo 3, versículo 26 e 27. Romanos, capítulo 3, versículo 26 e 27. Paulo diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que faz jejum. Daquele que faz vigília toda sexta-feira, das 11 da noite às 6 da manhã. Não? Ah, não. Para ele mesmo ser justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Aí Paulo pergunta no versículo 27, onde, pois, a jactância? Paulo está dizendo, onde então existe espaço para vanglória? Onde a soberba? Onde a arrogância? Onde a prepotência? Aí ele responde, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então eu pergunto para você, Deus é o justificador de quem? Quem é que Deus justifica? Aqueles que têm fé em Jesus. Não é o que faz obras da lei. Então Paulo está dizendo, olha, se eu não viver por fé, se eu não viver a minha vida guiado pelo Espírito, eu vou viver por obras, eu vou viver pelas obras da lei. E as obras da lei, meus irmãos, olha, é um combustível tremendo para a jactância, para o orgulho, para a vaidade espiritual, para a prepotência. As obras da lei é como se você pegar gasolina e jogar no fogo, aquele fogaréu, aumenta o fogo, sabe? São as obras da lei. Eu vou mostrar isso para você com detalhes. Vamos lá atrás em Tiago. Depois de Hebreus, vem a epístola de Tiago. Lá para o finalzinho da Bíblia, né? Tiago, o irmão de Jesus na carne. Capítulo 4. Tiago 4. Versículo 15 e 16. Toda a igreja achou, todos encontraram, porque é importante que você encontre, é importante que você possa conferir coisas espirituais com espirituais, viu? Para você saber que é Deus falando, não é o pastor falando, não é a ideia particular de um homem, não é a doutrina particular de uma denominação, não. Isto é a sã doutrina, isto é a palavra do nosso Deus. Então diz assim,
Tiago 5,15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Olha só, irmãos, toda pessoa que vive na prática das obras da lei é uma pessoa jactanciosa. Toda ela. Quem vive debaixo das obras da lei, como é que faz? Não, eu tenho livre-arbítrio, eu decido quem Deus pensa que é. Está pensando o quê? Está pensando que eu sou robô? Deus tem que me respeitar, Deus tem que respeitar o homem. Toda pessoa que vive debaixo das obras da lei é uma pessoa que se enche de vanglória, é uma pessoa que se envaidece, é aquela pessoa que diz, né, ela mesma que garante a sua salvação. Irmão, olha, irmão, eu sou salvo, tenho a minha salvação hoje, mas eu sei o preço que eu paguei pela minha salvação. Você não imagina o preço que eu tenho pago todos os dias. Eu sei, só eu sei, viu, meu irmão, o preço. Olha, se eu não pagasse esse preço, eu sei o quanto eu oro, eu sei o quanto eu jejuo para garantir a minha salvação. Não é Deus que garante, é Ele mesmo. Mas é verdade ou não é? Acredito que pode mandar em Deus. Sabe, quando começa a querer viver por fé e Deus não dá logo a resposta, irmão, faz um jejum, irmão. O jejum move a mão de Deus. Isso não era Deus de nada, era um robô. O jejum move a mão de Deus. É ruim, como diz o carioca, né? O carioca é ruim, meu irmão, alguém mover a mão de Deus. Deus só move a mão dele quando Ele quer. Então, viveu debaixo das obras da lei pessoas muito jactanciosas. Pastor Carlos Magno, por que as obras da lei, pastor, gera tanta jactância nas pessoas? Sabe por quê? Porque as obras da lei, meus irmãos, elas levam as pessoas a fazerem coisas que outras pessoas não podem fazer. Entendeu? Por exemplo, a pessoa começa a praticar as obras da lei, as obras da lei começam a gerar uma certa vaidade, né? E é isso que a Bíblia diz que é uma arrogância, né? E Tiago está dizendo aqui: toda jactância, toda arrogância, toda prepotência semelhante a esta é maligna. É aquela pessoa que diz: eu faço mais jejum do que os irmãos ali, aqueles irmãos ali não estão com nada, não conseguem nem fazer um dia de jejum. Eu faço, pastor, olha, 41 dias para fazer mais do que Jesus, né? Jesus fez 40, o sujeito já diz que faz 41. Eu faço 41, Jesus fez 40, eu faço 41. Não, eu sou muito consagrado. Eu fico 12 horas de joelho no chão. Ah, mas irmão, eu não consigo ficar nem meia hora. Ah, você é muito fraco, eu sou forte. Olha, eu fico 12 horas, meu irmão, e fico num joelho só, equilibrado no outro, ainda por cima assim. Eu jejuo 26 horas por dia. O cara consegue jejuar 26 horas por dia. Quando você encontra um irmão da lei, quando você encontra, e você diz assim: e aí, meu irmão, tu és um abençoado, tu és um abençoado. Como é que ele responde? Não sou abençoado. Eu que não faço sacrifício, eu que não faço os meus jejum para ver se Deus vai me abençoar. Vê se ele não diz assim. Ele não aceita que é um abençoado. Ele não crê que Deus já o abençoou com toda sorte de bênção. Não, que abençoado coisa nenhuma. Eu que não pague o preço, eu que não faça por onde para ver se Deus faz alguma coisa. Às vezes vem um outro irmão da lei e você diz assim: irmão, como é que está o irmão? Como é que o irmão está? Eu estou muito bem, eu acabei de fazer 41 dias de jejum, eu estou maravilhosamente bem. Toda tarde, irmão, eu estou no círculo de oração. Olha, de meio-dia às 6 da tarde. Olha, eu estou maravilhosamente bem. Toda sexta-feira eu faço vigília. Não perco a vigília. Sábado à noite, irmão, eu subo os montes. Eu vou lá para cima do monte buscar poder. Então, são essas obras da lei que provocam jactância. E você sabe o que é pior? É que a pessoa que vive dessa forma, ela fica tão frágil espiritualmente, que ela acaba, mais cedo ou mais tarde, satisfazendo as concupiscências da carne. Por isso que você vê, onde mais se pratica as obras da lei, é onde mais você vê florescer o pecado. Quantos pecados, meus irmãos, existem no meio das pessoas que praticam as obras da lei? Muita obra, muito jejum, muita vigília, muito isso, muito aquilo, e por baixo dos panos
você só ouve as histórias. Você que já viveu no meio das... Você sabe o que eu estou falando. Você sabe que é verdade. Você sabe que é exatamente isso que eu estou te dizendo aí. Então acaba satisfazendo a concupiscência da carne. Agora, quando uma pessoa vive por fé, ela jamais poderá ser uma pessoa jactanciosa. Poderá ser uma pessoa orgulhosa. Poderá ser uma pessoa espiritualmente soberba, prepotente. Por que não pode, pastor? Por que motivo? Sabe por quê? Quando você vive por fé, quando você anda no Espírito, você vai ter obrigatoriamente que ser uma pessoa humilde. Você vai ter que reconhecer que a tua salvação foi por absoluta graça de Deus. Você sabe que hoje o maligno não te pode mais tocar. Por quê? Porque você jejua? Porque você se consagra a Deus? Porque você faz vigília? Não. Vocês não, o maligno não me pode tocar, porque Jesus Cristo já o derrotou na cruz do Calvário. Está compreendendo? Então toda a honra e toda a glória tem que ser dada a quem? A Deus. Então, o viver por fé não produz jactância, produz humildade, produz vida. E toda a glória, meu irmão, é dada a Deus, nunca ao homem. Não dê glória a homem nenhum. Nunca dê glórias ao pastor. Você deve me dar respeito, consideração, claro. Sou o teu pastor, sou a autoridade que Deus constituiu, né? Você tem que ter respeito, você tem que ter consideração pelo pastor que te ama, que te respeita, que cuida de você como ovelha de Jesus Cristo. Mas jamais você pode me glorificar. Não, a honra e a glória só ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja no capítulo 4 o que é que Tiago diz. Capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Deus resiste a quem? Aos soberbos. Mas ele dá mais graça para quem? Aos humildes. Soberba é sinônimo de quê? De orgulho, é sinônimo de altivez, é sinônimo de presunção, é sinônimo de arrogância. Olha, meus irmãos, na igreja em graça, onde o povo de Deus vive uma vida por fé, não existe aquela coisa horrível do irmão maior que o outro. Não há o irmão poderoso e o irmão fraquinho. Não há o irmão mais importante, o irmão menos importante. Não, na igreja em graça, na igreja que vive por fé, não há competição entre pessoas. Na graça de Deus não há espaço, não existe espaço para arrogância, para você dizer assim: ó, lá vai a irmã poderosa do jejum, ó, lá veio o pastor super ungido. Não existe isso aqui na igreja. Não há espaço, é verdade, minha irmã. Não há espaço para isso. Mas na lei não existe isso? Existe ou não existe? Mas na graça de Deus, todos nós somos iguais. Toda honra, toda glória tem que ser dada a Deus. Quando eu falo de jactância, eu me lembro sempre de uma coisa. Quem que já viu aqui um pavão? Quem conhece um? Todo mundo conhece. O pavão, ele é muito idoso, muito jactancioso, né? Olha, a mesma coisa são os nossos irmãos da lei. Lá vem a irmã do jejum. Aí a irmã do jejum abre as penas de pavão colorido, parece um pavão, sabe? Oh, essa irmã aí é muito poderosa, você não imagina como ela é poderosa. E ela vem, lá vem a pavoa, né? Ele é bom colorido, de pena, sabe? Cheio de jactância. É verdade. E todo mundo diz: a irmã poderosa, o irmão que fala em língua, olha o irmão ali, cheio do Espírito Santo. O irmão abre as penas, assim, igual um pavão, de penas coloridas. E toda a igreja se sente inferior diante dessas pessoas. Todo mundo se sente desse tamanho. Se escolhe 2, 3 ou 4 e são os poderosos. O resto é pior do que o resto. O que Tiago diz? Toda jactância semelhante a esta é maligna, diabólica, isto é soberba, isto é arrogância. Olha, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Infelizmente, preste atenção, porque às vezes as pessoas não prestam atenção, às vezes as pessoas não meditam, sabe? Não raciocinam.
já virou hoje uma verdadeira febre no Brasil e no mundo, pastores usando títulos pomposos. Virou uma verdadeira febre, né? O indivíduo que dava título de pastor, e que antes dessa igreja funcionar aqui, ele tinha um negócio aqui chamado igreja, mas que não foi igreja, e ficou com uma raiva de mim danado, porque eu fazia programa numa rádio comunitária que ele tinha, eu não sabia de nada, né? E um dia pregando, irmãos, essa coisa de usar título pomposo, o reverendo fulano de tal, não existe reverendo fulano de tal, o único reverendo é o Senhor Jesus Cristo, amém? O que é um reverendo? É uma pessoa digna de ser reverenciada. E aí a moça, puxa, olha, o senhor falou isso aí, pegou mal, porque ele usa o título de reverendo e exige que todo mundo chame reverendo. Reverendo? Você vai com o reverendo para o inferno, meu irmão. Que reverendo coisa nenhuma? Reverendo? Reverendo? Ó, fulano de tal, doutor em divindade. Observa isso. Às vezes você pega um cartão pessoal de um pastor, é uma coisa horrível, meu irmão. Pastor fulano de tal, reverendo fulano de tal, doutor em divindade, PhD, ThD, olha, é tanta sigla, meu irmão. Tudo isso são vaidades. Você nunca vê um pastor botar assim na frente da igreja, pastor fulano de tal, pedreiro de obras. Já viu alguma vez? Mas o indivíduo bota lá, doutor fulano de tal, PhD, DD, olha, eu odeio isso, sabia? Eu detesto isso. Tenho um verdadeiro pavor disto. E hoje é uma verdadeira indústria no Brasil disso aí. Eu fui procurado em Recife, um pessoal, eles criam faculdades, sabe, que funciona numa salinha, assim. Aí vão nas igrejas, pastor, o senhor não quer fazer um curso assim, de o senhor se tornar doutor em divindade? Como é que história, doutor? Não, o senhor faz o curso, é uma semana, a gente manda, o senhor responde tudo, a gente corrige, aí o senhor paga lá R$1.600, com um mês a gente vem aqui na sua igreja, faz uma festa, bota uma roupa bonita, uma beca no senhor, e o senhor recebe a comenda de doutor em divindade. O povo gosta disso, o povo gosta disso. E o pior que é mesmo, né? Quem não tem conhecimento gosta. Não, fulano é doutor em divindade. Tudo isso são vaidades, meus irmãos. Isso não traz revelação de Deus. Essas coisas não iluminam os olhos. Essas coisas não são sinônimo de santidade. Mas hoje é jactância. Pura jactância, pura vaidade, pura arrogância, pura soberba, puro orgulho. Amém? Segundo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo à igreja dos Coríntios. E tem gente que não gosta quando eu falo essas coisas aí. E quando eu falo na rádio, então tem gente que quer comer o rádio. Eu digo, não como o rádio não, porque você pode morrer engasgado, rapaz. Aí vai ser pior. Não engula o rádio, não faça isto, né? Por favor, se controle, tenha domínio próprio. Quando essas vidas passam na rádio, você não imagina a raiva que eles ficam, né? Olha, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis em fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado. Quer dizer, quando eu faço qualquer coisa na carne, qual é a primeira coisa que começa a surgir na minha vida? Jactância. Logo vem o orgulho, logo vem a vaidade. Então você vê, as pessoas começam a dar muito valor aos exercícios físicos, né? Que para nada aproveita, em detrimento da vida espiritual, em detrimento de uma vida por fé. Paulo diz, olha, provai-vos mesmo. Paulo diz, provem se vocês realmente estão na fé. É por isso, meus irmãos, Deus estabeleceu uma nova aliança. Onde nesta nova aliança a carne não tem lugar. Por quê? Porque Deus sabe, Deus é Deus, que na nossa carne, né, não habita bem algum. Na nossa carne, o que habita? A semente do pecado. A semente do pecado. Vou te mostrar isso em Romanos. Romanos capítulo 7. Capítulo 8, perdão. Romanos 8, versículos 7 e 8. Olha o que o maior dos apóstolos está dizendo aqui.
Ele diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo está. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, meus irmãos, que a nossa carne sempre quer fazer coisas contrárias a Deus. A nossa carne, ela sempre tem uma inclinação para o pecado. Olha, você pode fazer jejum, você pode fazer vigília, você pode batizar em águas, você pode participar de círculo de oração, mas a tua carne sempre vai prevalecer. Sempre, sempre, sempre. Agora, quando a carne prevalece, quais são as obras que a carne gera na nossa vida? O que ela gera? Gálatas 5,19. Vamos ver, nós já vimos, vamos voltar lá. Para ficar bem patente na tua mente, né? Gálatas 5,19. Veja, por favor. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, olha só, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A respeito das coisas eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, qual é a única maneira que eu tenho de não satisfazer a concupiscência da minha carne? Os desejos da minha carne. Será que é fazendo jejum? Será que toda sexta-feira eu ia a uma vigília das 11 da manhã, das 11 da noite até as 6 da manhã? Será que é não indo mais à praia? Será que a única maneira de eu não satisfazer a concupiscência da carne é não ouvir mais uma música popular brasileira? Não. A única maneira, meus irmãos, é quando eu estou andando quando eu ando no Espírito, quando eu vivo por fé, quando eu me submeto à palavra de Deus. Isto reflete no meu interior um bom caráter. Isso vai gerando na minha vida o caráter de Deus. Você vê que no versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito, olha o fruto do Espírito Santo, de quem anda no Espírito, de quem vive por fé, de quem se submete à palavra. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí ele diz: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e aqui, os que são de Cristo Jesus. Dentro da igreja, preste atenção, não confundir filho de Deus com filho do diabo. Dentro da igreja, quem não é de Jesus é de quem? Não, falando disso. Dentro da igreja, os filhos de Deus, quem não é de Jesus é de Moisés. Quem não é de Jesus é de Moisés, vive debaixo. Olha só, veja 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Os que são de Cristo crucificaram a carne, passaram a viver por fé, passaram a se submeter à palavra, compreende? Então crucificar a carne com as suas consciências, né? Com seus enganos. Então 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Diz assim a palavra do nosso Deus: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por que não pode, pastor? Porque a carne nunca vai alcançar a perfeição. Nesta carne aqui, meu irmão, está o quê? A semente do pecado. Você só vai alcançar a perfeição quando um dia você ressuscitar e receber um corpo glorificado.
um corpo onde não tem mais a semente do pecado. Está compreendendo? A carne nunca vai. Então, se você andar segundo o Espírito, a tua carne vai ficar subjugada a quem? Ao Espírito. Se andar segundo o Espírito, viver por fé, olha, a carne vai ficar subjugada, ela não vai se manifestar. Porque a carne diz assim, fica em casa, que igreja? Está vendo que você está cansado, você deu a semana toda, olha, você acordou cedo, aproveita, a semana é o único tempo que você tem para acordar tarde. Para que ir para a igreja domingo de manhã? Deixa para ir domingo à noite. Você acorda de sábado cedinho, domingo é o único dia que você pode dormir até as 11, meio-dia. Isso é o que a carne diz, mas o Espírito está dizendo, não, Senhor, vamos à igreja. Por isso que Paulo diz, a carne é inimizade contra Deus. A carne não quer que você seja dizimista, a carne não quer que você seja ofertante, a carne quer que você confie no que está escrito, ela quer que você confie em outras coisas. A carne quer que você jejum, a carne quer que você faça sacrifício, que você acredite que fazendo as obras da lei, você vai receber o benefício de Deus. É isso que a carne quer. O Espírito diz, não, Senhor, o justo viverá pela fé. Então, em Romanos capítulo 8, aprenda, viu? Não deixar a tua carne falecer, é por fé. Ande no Espírito. Você sai daqui, você chegar em casa, você almoça, e depois do almoço dá vontade de tirar um cochilo, né? Você tira o cochilo, aí quando você acorda lá para as 4h30, a carne diz, ai, como você está cansado. O que você vai fazer? Você já foi ao culto da manhã, para que à noite, descansa, amanhã de trabalho. Deus tem de ser a carne. Mas o Espírito de você, não. Domingo é o dia do Senhor, levanta e vai. Aí você, ai meu Deus do céu, é pela fé mesmo. Que negócio de ficar em casa deitado, pensando, eu vou do meu Deus, eu vou alimentar o meu espírito. Quando você age em fé, o Espírito subjuga a tua carne. Amém? Então vamos lá, Romanos 8, versículo 13. Porque se verdes segundo a carne, caminhaste para a morte, mas pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Se você vive por fé, você sempre vai viver nessa terra como cabeça, meu irmão. Se você viver por fé, se você viver no Espírito, se você está no Espírito, nada te será impossível. Nada, absoluta nada. Mas se você satisfizer os desejos da tua carne, vai caminhar para onde? Para a morte, para a derrota, para o fracasso, para as doenças, para as angústias, para as dores, para as depressões, para uma vida desestruturada, para uma vida desequilibrada. Então você tem que ver por fé. Vê por fé. Capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, versículo 25. Olha só, o que é que Paulo diz? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Veja, com a mente, com a fé, com uma missão em linha com a palavra, eu sou escravo da lei de Deus. Ou seja, me submeto, está dizendo, a tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Com a minha mente, eu viver por fé, minha confissão em linha com a palavra, eu sou escravo da palavra, eu me submeto à palavra, eu obedeço a palavra. Mas se eu viver segundo a carne, eu vou ser o quê? Escravo da lei do pecado. Está compreendendo? É por isso, meus irmãos, que na lei, nas igrejas da lei, vamos para um culto de encontro com Deus. Olha, essas seitas aí, um domingo por mês nisso. Cada primeiro domingo do mês, olha, é o domingo do reencontro. Fica a gente em pé, não tem lugar, a gente, sabe? O restante do mês, pecado, vida de erro, aí fica esperando para o domingo. Você que se desviou, você que durante esse mês fez isso, fez aquilo, você que se afastou do caminho, é o grande reencontro, e a pessoa vem e se reencontra. Aí saiu dali, começa a encontrar-se outra vez, aí no outro domingo se reencontra outra vez com Deus. Vamos fazer um culto para combater o pecado. Culto para combater o pecado? Se a Bíblia diz que nós não somos mais escravos do pecado, que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Está compreendendo? O pastor Jim Baker, já ouviu falar nele, um pastor americano? Pastor Jimmy Baker. Diz que o homem tinha um ministério grande, enorme, sabe? Mas um dia esse homem começou a fazer coisas erradas. Ele começou a fraudar as pessoas, né? Começou a fazer um entendimento lá e tomando. E quando é um dia, ele cai na garra da polícia, das garras da lei.
E este homem tem tanta coisa, mas tanta coisa errada, que esse homem é condenado a 50 anos de prisão. E quando estava no tribunal diante do juiz, e o juiz disse: outra coisa, você disse que é um pastor, você que prega em rádio, em televisão, que você fez tudo isso de errado, o que aconteceu com você, rapaz? Ele disse: não, é que eu vacilei e diminuí o jejum, e aí o diabo tomou conta de mim. Diminuiu o jejum, o diabo tomou conta dele. Vê se pode um negócio desse. Compreendendo isso? Então, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, você tem que ir lá no Espírito. Porque se você andar no Espírito, se você não viver por fé, a tua carne vai te desviar para os caminhos. Não tenha nenhuma dúvida. A tua carne, os teus desejos, podem te desviar das fileiras da igreja. Se você não viver por fé, se você não andar no Espírito, se você não viver as 24 horas do dia com a tua mente em sintonia com Deus, se você não criar dentro de você aquele temor reverente a Deus, olha, você pode fazer união com as trevas, manter comunhão com as trevas. A tua carne levar isso. Você pode se prostituir, você pode praticar atos desonestos. Tudo isso pode acontecer na tua vida. E aí você vai sofrer consequências amargas. Se andar no Espírito, Paulo diz, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Amém? Porque aqui na igreja você não vê, fulano pecou, fez isso.